tolerar, fazer a política da boa vizinhança, ser flexível, negociar nossos princípios e valores. Eu venho nessa madrugada ministrar sobre a sua vida, continuidade de um estudo que nós temos feito sobre as igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre Tiatira. Tiatira. A cidade de Tiatira era uma cidade fundada para fins militares. Todo bom soldado era treinado por especialistas para ser postos nas torres de vigia da cidade, porque a cidade não ficava no alto relevo. Ela era uma cidade plana e tinha dificuldade de enxergar à distância o inimigo. Cristo ele já vem numa contramão quando ele vai dizer que ele era aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele já vai confrontar aquela cidade dizendo que o maior e o melhor, o mestre que treinava os soldados a ser um especialista nessa área era inferior a ele. Ele vai dizer também que ele era aquele que tinha como os pés tirados de dentro de um latão reluzente de fogo. Cidade de Tiatira era uma cidade comercial e trabalhava com bronze polido. Se nós observarmos a palavra de Deus, quando Deus deu uma ordem a Moisés a construir o tabernáculo, ao lado do altar do sacrifício havia uma pia de bronze. Toda vez que o sacerdote iria se lavar para poder fazer o sacrifício, ele enxergava no fundo da pia o reflexo do seu rosto. O bronze aqui representa a introspectiva de um ser humano, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer a carta aos Coríntios, capítulo 11, dizer que nós devemos fazer uma autoanálise. E Cristo vem numa contramão dizendo que ele era aquele que tinha os pés tirados de um bronze polido. Dando continuidade, que a palavra de Deus vai dizer que nessa cidade ela também se destaca, além de ser uma base militar, além de ter cidades comerciais, era uma cidade que era rica em púrpura, material extraído de um molusco que era feito às vestes reais do imperador quanto da sua família, que misturada à água daria a cor roxa. Essa era a cidade de Tiatira. Não era uma cidade extremamente religiosa, tinha dos deuses Apolo quanto Diana, mas não era extremamente religiosa, como não era tão cultural quanto Esmirna, que tinha teatros, bibliotecas. Não, era uma cidade voltada para os fins militares, que vai se destacando com empresas representadas, como fosse nos dias de hoje sindicatos. E agora uma igreja dentro da cidade de Tiatira, que foi fundada e aonde teve o início não na Ásia, mas na Europa, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo à Macedônia, quando ele encontra Lígia, vendedora de púrpura,
quando ela se converte, ela vai trazer o evangelho para a Ásia. E ao chegar na Ásia, o evangelho ele vai crescer. E aonde nós chegamos, a igreja de Tiatira. Pois bem, uma igreja que recebia muitos elogios do nosso Senhor. Ele disse que essa igreja tinha amor, ao contrário de Éfeso. Ele disse que essa igreja tinha fé. E ele disse que esta igreja era perseverante. Tantos elogios, uma igreja que estava sempre em progressão, estava crescendo a cada dia, se esforçava para isso. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ou seja, a palavra de Deus diz que é uma igreja que estava sempre em uma atividade. Mas logo após os elogios, ele nos traz uma dura reflexão. Ele vem dizendo que essa igreja, ela tinha um espírito de Jezabel no corpo de uma mulher que se dizia ser profetisa. Deixa eu refrescar sua memória. Jezabel, você sabe bem, que era uma mulher, filha de Etbaal, fundador da cidade de Samaria, no passado, aonde vivia-se num período entre tribo do norte e a tribo do sul. E muitos anos havia essa guerra entre essas duas regiões, norte e sul. E a palavra de Deus vai dizer que Acabe ele vai fazer um casamento totalmente político para unificar esses dois reinos, reino do norte e reino do sul. Só que Acabe, ele não vai parar para pensar que assim trazendo a princesa dos Sidônios, ele traria também os costumes e a religiosidade dessa época que eles viviam. Ela era sacerdotisa de Baal e Aserá. E quando ela chega em Israel, ela implanta toda a religiosidade em sua terra. Um casamento político vai trazer para aquela cidade deuses pagãos. Ela era idólatra, ela era manipuladora. E quando ela queria chegar aos seus fins, ela usava sensualidade, levando as pessoas a adulterar, se prostituir e a chegar a um nível de ensinar as pessoas dentro de uma cultura fenícia a praticar as tais. Jezabel, ela tinha um conjunto de coisas ruins. Um conjunto de coisas ruins que levavam as pessoas para longe da presença de Deus. Quando a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, vai narrar que havia uma mulher com esse espírito, se você prestar atenção, não era Jezabel, era o espírito ruim que estava nela. E isso vai causar um problema muito grande naquela igreja. Porque a princípio dos líderes, eles vão passar a tolerar simplesmente esse espírito de Jezabel. O problema quando a gente tolera é quando a gente negocia nossos valores e princípios como cristão. Tolerar, fazer a política da boa vizinhança, ser flexível em algumas coisas, vai causar-nos vender nossos princípios e valores como cristão. E essa igreja tinha tanta qualidade, estava sempre trabalhando, estava numa progressão. Mas era uma igreja que tolerava. E a sã doutrina, ela era confrontada. A sã doutrina, ela era manipulada. A sã doutrina ficava sempre em segundo plano quando se tratava de confrontos pessoais,
de mudança de caráter, de postura, mudança de vida. Porque é mais fácil fingir que não está vendo. É mais fácil ser mais um e tolerar quando isso confronta o nosso jeito de ser. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Amar, ter fé, perseverar, estar em totalmente atividade espiritual vai esbarrar quando nós toleramos os nossos princípios e valores quando são comercializados. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Quero de antemão agradecer a Deus pela vida do nosso amado irmão Marcelo, dos irmãos de Macaé, da Mundial, da Fé, dos irmãos da África do Sul, que têm nos acompanhado nos estudos, pastor de Angola. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A paz do Senhor.